Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba futuras notificações. E se você gostar, compartilhe com alguém que você acha que seja útil essa mensagem, beleza? Bom, lá em Tito, capítulo 2, verso 7, diz o seguinte: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Veja, nesse contexto, Paulo está falando sobre homens e mulheres ser exemplo dos mais jovens, né? E ele começa a tratar toda essa questão, né? Inclusive falando sobre exortação e assim por diante. Então, isso me leva a pensar algumas coisas, né? Eu acho que um dos grandes problemas que existem no caráter humano é a questão da mentira. E muitas vezes nós mentimos para nós mesmos. Eu sempre ensinava aos meus filhos o seguinte: faça o que você fizer, mas não minta para mim, que aí você não será corrigido. Então, o que acontece? Eu quero que você pense comigo um minuto. Se você, principalmente você que é cristão, na sua igreja, houvesse pessoas, 2, 3, 4, 5, sei lá, mais pessoas exatamente iguais a você, você acha que a sua igreja seria melhor? Se na sociedade, na rua, no bairro que você vive, houvesse uma reprodução de pessoas parecidas com você, você acha que o seu bairro seria melhor? Porque aqui a Bíblia está dizendo, e não há como a gente fugir dessa responsabilidade, que nós temos que ser exemplo, principalmente dos mais novos. Eu sei que alguns costumes mudaram na nossa sociedade e isso impediu muitas vezes essa questão de ser um padrão. O convívio entre pessoas mais novas e mais velhas tem se perdido um pouco, mas mesmo assim nós precisamos ser referência na nossa maneira de se comportar. E aí talvez você está pensando assim, mas por quê? Porque a gente tem um costume de projetar no outro sempre deficiências e dificilmente reconhecer acertos. E nós muitas vezes nos vangloriamos daquilo que nós somos e muitas vezes não admitimos os nossos erros. Agora, para que a gente possa trazer um equilíbrio em toda essa questão, eu quero que você pense uma outra coisa comigo. Nós temos o costume de projetar nos nossos filhos e querer para eles sempre o melhor. E no nosso instinto de proteção, nós nos tornamos um leão, uma leoa, para poder protegê-los. Então eu quero que você pense: se você, mulher, o seu filho casasse com uma mulher exatamente igual a você, você ficaria tranquila? Você ficaria feliz por ele? Mas eu não estou falando só das suas virtudes, eu estou falando também dos seus erros. Você, homem, se a sua filha casasse com um homem exatamente igual a você, com todos os seus acertos e também com os seus erros, você ficaria feliz? E aí eu quero que você pense, projetando todas as suas ações, positivas e principalmente as negativas, que você tem em relação ao seu cônjuge, e eles reproduzissem essas ações na vida dos seus filhos, você ficaria feliz? Então é uma questão para a gente pensar. Perceba que o Evangelho é uma transformação de vida. A Bíblia diz, o próprio Cristo disse que eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então nós estamos numa constante transformação. O Espírito Santo entrou na nossa vida para nos regenerar. É o que nós chamamos biblicamente de uma metanoia, é uma transformação. É como se a gente entrasse no casulo e fôssemos transformados para que lá na frente a gente se tornasse realmente uma pessoa boa. Agora, se você ao responder essa pergunta, você percebe que talvez você não se sentiria seguro, é porque você está num caminho de reconstrução e você precisa continuar buscando isso. Se você acha que ficaria seguro, beleza, eu acho um pouco difícil, mas enfim, de uma forma ou de outra você ainda tem muito que ser mudado e transformado. Deixa Deus te transformar, deixa Deus trazer esse equilíbrio e provocar essa metanoia em você, para que você seja, como diz o texto, pessoalmente padrão de boas obras, para que o inimigo não tenha prevalência sobre a sua vida. Então,
Comece a olhar para dentro de si. Antes de perceber erro nos outros, vá no espelho. Se você quer criticar alguém, vá até um espelho. Há muito o que você criticar para essa imagem que você irá ver. Pense nisso. Deus abençoe você.